Fala pessoal, tudo beleza? A gente vai dar sequência em nosso curso de Cálculo 2, tá? E aí lembrando, a gente está fazendo o esboço de gráficos, né? Então nós vamos ir para a terceira parte, tá? Desse nosso tópico, tá bom? E aí a gente tem que fazer, para traçar um gráfico, tá? A partir da sua função, tá? A gente tem que seguir esses 7 passos aí. Bom, esses 7 passos, achar o domínio, né? Raízes, pontos críticos, bom? E classificar esses pontos críticos, determinar a concavidade da função, né? E ver se a função tem assíntotas, beleza? Bom, e aí no caso, a primeira coisa que a gente vai fazer é esboçar o gráfico da função, tudo bem? Bom, então, dando sequência, a gente vai fazer agora essa letra C, tá? A gente percebe que ela é uma função cúbica, tá bom? E a gente vai ver mais para frente o porquê, tá? Se a gente fizer a distributiva, a gente vai ver isso mais claramente, tá bom? Então, dando sequência, tá? Vamos lá resolver esse exercício no nosso quadro, tá? Bom, o que a gente vai ter, então, é o que? A gente tem que fazer essa questão aí, tá? E aí, qual que é o nosso primeiro passo? Que a gente sempre tem que seguir, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Determinar os pontos críticos da nossa... Determinar o domínio da nossa função, né? Primeira coisa. Determinar o domínio da nossa função. Então, vamos lá. Primeiro, determinar o domínio da função. Tá bom? Bom, então o que a gente percebe? Essa função nossa aí, tá? Ela não tem nenhuma limitação, né, pessoal? Ela não tem nenhuma limitação, tá bom? Então, o que a gente percebe? Que o domínio da função pertence aos reais, né? A primeira coisa, tá bom? O domínio da função pertence aos reais. Então, a gente tem a mesma situação da nossa questão anterior, tá? É igual aos reais, tá bom? Onde o domínio, tá? Então, de x, tá? Esse conjunto, ele é igual a um valor x que pertence aos reais, beleza? Tal que x é menor que menos infinito, tá? E mais infinito. Beleza, muito bom. Então, a gente já fez nosso primeiro dever de casa, tá? Nosso primeiro dever de casa é determinar o domínio da função. Bom? E aí, pessoal? Bom, qual que é o segundo passo? Segundo passo é o que? Determinar os pontos de interseção dessa nossa função. Não é mesmo? É determinar os pontos de interseção, tá? As raízes, né? Então, segundo, encontrar as raízes, né? As raízes. São o quê? Os pontos de interseção da nossa função, né? Bom, pessoal, a gente sabe o seguinte, tá? O que a gente sabe? E se a gente quer saber os pontos em que y é igual a zero, tá bom? E nossa função é igual a x mais 3, tá? Que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 2,
Bom, ora, a gente tem que juntar essas duas as duas propriedades, né? As duas limitações, tá? Então, o que acontece? X mais 3, tá? Multiplica x mais 1, x menos 2. O que isso aí tem que ser? Tem que ser igual a zero. Quando a nossa função for igual a zero, o nosso y vai ser igual a zero. Bom, vai ser, se a gente encontrar esses pontos aqui que obedecem essa igualdade, tá? Que é ser igual a zero, que obedece essa regra, tá? E se isso acontecer, os pontos que a gente encontrar vão ser os pontos em que y é igual a zero, que a nossa função toca o eixo x, tá? São esses pontos que a gente está tentando encontrar. E, por conhecimento, tá? A gente sabe o quê? Que em uma função cúbica tem até 3 raízes. Bom? E aí, pessoal, para resolver essa questão, ela é muito simples. Por quê? A gente tem uma multiplicação, né? E aí, se a gente tiver uma multiplicação, por exemplo, tá? A que multiplica B, que multiplica C, e é igual a zero, ora, para isso ser verdade, ou A é igual a zero, ou B é igual a zero, ou C é igual a zero. Uma das três coisas tem que acontecer para que essa multiplicação seja zero. Tá bom? Para que essa multiplicação seja zero. Beleza, pessoal? Então, ó, por exemplo, se a gente chamar esse termo aqui de A, tá? Esse termo de A, esse termo de B e esse termo de C, ora, para que essa função aqui zere, ou esse termo aqui, esse nosso termo A, tem que ser zero, ou esse termo B tem que ser zero, ou esse termo C tem que ser zero. Bom, então, por exemplo, de A, tá? A gente tem que x mais 3 é igual a zero. É o nosso primeiro caso. Portanto, a primeira raiz que a gente encontra, tá? Passando mais 3 para o outro lado da igualdade como menos 3, é que x é igual a menos 3. Beleza? Nesse ponto aqui, pessoal, nesse ponto aqui, se a gente colocar menos 3 aqui, essa função vai o quê? Zerar, tá? E aí, y vai ser zero. Então, é uma raiz. Beleza? O nosso segundo caso, tá? É que x mais 1 tem que ser igual a zero. Novamente, passando o mais 1 para o outro lado com o menos 1, tá? A gente encontra a nossa segunda raiz, que é o quê? X é igual a menos 1. Tá bom? E a gente tem também o nosso terceiro caso. O nosso terceiro caso, que é o quê? X menos 2 tem que ser igual a zero. Portanto, x aqui igual a 2 é a nossa terceira raiz. Tá bom? A gente fez o quê? Só passou para o outro lado da igualdade. Nesse caso aqui, somando. Tá? Somando. Passa o 2 para o outro lado da igualdade positivo. Então, aqui a gente encontrou as nossas três raízes. Tá? Então, nesses três pontos, tá? Nesses três pontos, que é o quê? Menos 3, menos 1 e 2, tá? A nossa função faz o quê? Ela toca o eixo x. Ela toca o eixo x. Essas são as nossas raízes, tá bom? Essas são as nossas raízes, beleza? Bom, e aí, qual que é o terceiro passo? Tá? Terceiro passo, pessoal, é o quê? Terceiro, encontrar os pontos críticos.
encontrar os pontos críticos, pessoal. É o nosso terceiro passo, tá bom? E aí, qual que é a ideia? Bom, a ideia é que a gente tem esses pontos críticos, tá? E aí, o que a gente tem que fazer para encontrar os nossos pontos críticos? Bom, isso aí ocorre quando a derivada primeira da nossa função, né, é igual ao quê? É igual a zero. Bom, ocorre nesse ponto aqui. Então, a gente tem que fazer a derivada dessa nossa função, tá? A gente tem que fazer a derivada dessa nossa função. Percebam que a gente tem que 3 multiplicações, não é verdade? Então, o que a gente teria que usar aqui? Regra do produto, tá? A regra do produto. Porém, pessoal, tem uma forma mais fácil da gente fazer esse processo, tá? Tem uma forma mais fácil do que aplicar a regra do produto. Pelo menos eu considero quando aparece uma função em que ela já está fatorada, tá? Que é o quê? Voltar à função original. A gente encontrar a nossa função cúbica e, a partir disso, a gente deriva ela. Beber água, pessoal. Beber água. E aí, dando sequência, então, a gente vai fazer isso. Tá? A gente vai fazer a distributiva dessa função. Tá? A gente vai fazer a distributiva. Então, pessoal, o que a gente vai ter? Vamos distribuir, tá, esse primeiro termo aqui. Beleza? Vamos fazer essa distributiva. Bom, vou deixar aqui mais claro. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa distributiva aqui, ó. Primeiramente, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é achar a função original. Então, a gente, entre parênteses, entre aspas, aí, a gente vai desfatorar a nossa função, tá? A gente vai desfatorar ela. Bom, a gente vai aplicar as regras contrárias, tá? A gente vai fazer a distributiva, a gente não vai isolar os termos, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, tá? Vamos distribuir. Então, y vai ser igual ao quê? Tá? Y é igual ao quê? Distribuindo x vezes x, tá? Tá sendo uma multiplicação. X vezes x, x ao quadrado. Beleza? X ao quadrado. Vamos abrir um parênteses aqui. X ao quadrado. Mais x vezes x, x vezes 1, x. Tá bom? Fizemos essa distributiva aqui, do x. Agora a gente faz essa distributiva aqui. Mais 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, mais 3. Beleza? Ora, aqui a gente não distribuiu não, né? Então esse termo permanece. Menos 2. Tá? E o que a gente vai fazer agora, pessoal? Bom, a gente vai fazer essa distributiva aqui, ó. Para cada um desses termos, tá bom? E assim sucessivamente, tá? Vamos lá, então. Então, pessoal, y vai ser igual ao quê? Distribuindo esses termos aqui, ó. X ao quadrado vezes x, conserva a base, somos expoentes, dá x ao cubo, tá? X ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2x ao quadrado, tá? Menos 2x ao quadrado. Bom, a gente distribuiu esse termo, vamos distribuir esse aqui agora. X vezes x, x vezes x dá mais x ao quadrado. Mais x ao quadrado. Bom, x vezes menos 2 dá menos 2x. Beleza? Menos 2x. Tá? Distribuindo esse termo. Agora vamos distribuir esse. 3x vezes x dá mais 3x ao quadrado. Mais 3x ao quadrado. Bom? 3x vezes menos 2
dá menos 6x. Bom, menos 6x. Distribuímos esse termo. 3 vezes x dá mais 3x. Mais 3x. Tá? E 3 vezes menos 2 dá menos 6. Bom, fizemos essa distributiva. Então, percebam que a gente abriu essa nossa função. Tá? Essa nossa função inicial. Tem jeito de deixar simplificar mais a equação? Vamos tentar encontrar os iguais, né? X ao cubo só tem x ao cubo, tá? A gente tem x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui, tá bom? A gente tem o quê? X aqui, x aqui, x aqui, tá? E o menos 6 ali, que não tem termo nenhum, tá bom? Então, essa nossa função vai ser igual a quê? Igual a x ao cubo, tá? Menos 3x com mais x ao quadrado, dá x ao quadrado, né? Menos 2x ao quadrado, mais x ao quadrado, dá x ao quadrado, tá? Menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado com mais 3x ao quadrado dá mais 2x ao quadrado. Mais 2x ao quadrado. Então, somando esses três termos aqui, tá? A gente encontra o quê? Mais 2x ao quadrado. Beleza? Mais 2x ao quadrado. Tá? Por sua vez, a gente tem esses outros termos aqui, tá? Que é o quê? Menos 2x com menos 6x dá menos 8x. Mais 3x, menos 5x. Não é verdade? E continua o nosso termo independente, menos 6x. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa nossa função aqui, ela é equivalente a essa função aqui, tá? Que a gente vai deixar marcado aqui. Só que lembrando que a gente está tentando o quê? Encontrar os pontos críticos. Então, a gente tem que derivar essa função aqui, tá bom? A gente tem que derivar esse nosso y aí com relação a x, tá bom? E é o que a gente vai fazer agora, tá? Percebam que a gente evitou de trabalhar com regra do produto, que ia ser mais complexo, tá? A gente ia ter que fazer a derivada desse ponto, multiplicar por esse, tá? Mas esse termo, entendeu? Ia ser mais complexo, tá? Ia ser mais complexo. E a gente tem funções multiplicando funções, tá? Então, aqui a gente conseguiu uma coisa mais simplificada. A gente conseguiu separar os termos, tá? Como somas, tá bom? Então, esse nosso derivado vai ser o quê? Bom, a derivada desse nosso primeiro termo aí dá o quê? 3x ao quadrado, tá? A derivada desse nosso segundo termo dá o quê? Mais 4x, tá bom? E a derivada desse nosso terceiro termo dá o quê? Menos 5. Menos 5, né, pessoal? E desse termo aqui é zero, tá bom? Então, essa é a nossa derivada, tá? Vamos deixar ela marcadinha aí. Muito importante, tá? Muito importante. Bom, mas o que a gente tem que fazer para encontrar os pontos críticos? Igualar essa nossa função, tá? 3x ao quadrado mais 4x menos 5 a zero, né, pessoal? A zero. A gente tem que igualar essa nossa derivada a zero. Então, a gente igualou ela a zero. Tá? A gente igualou ela a zero. Ela é essa função aqui. Tá? A gente pegou ela, colocou aqui e igualou a zero. Bem simples. E aí, o que a gente tem que fazer, pessoal? Bom, a gente tem aqui uma função quadrática igualada a zero. Tá? Como que a gente resolve ela? Vamos usar pela fórmula de Bhaskara. Tá? Pela fórmula de Bhaskara. Que é o quê? Delta é igual a b ao quadrado, na verdade, b ao quadrado menos 4ac. Bom? E a partir disso, a gente tem os nossos valores de x, tá? Que é igual que a menos b, tá? Mais ou menos raiz de delta, não é verdade? Sobre 2a. 2a. Bom? Sobre 2a. Beleza, pessoal? Bom, então vamos resolver essa questão aí. Tá? Vamos resolver. Bom, pessoal, aplicando
a função de Bhaskara aqui, ó, delta vai ser igual ao quê? Delta vai ser igual a b ao quadrado, que é o nosso 4, né? Então, 4 elevado a 2, tá? Menos 4, que multiplica 3, né? Que é o nosso A, vezes C, que é o nosso menos 5. Menos 5. Portanto, delta vai ser igual ao quê? 16, não é verdade? 16, tá? 16. 4 vezes 3, 12. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 vezes 5 dá mais 60. Tá? Mais 60. Bom, então, delta vai ser igual ao quê? Delta vai ser igual a 76. Bom, 76. Beleza, pessoal? 76. Bom, e a nossa raiz de delta, tá? Portanto, a gente pode até fazer raiz de delta aqui. Quanto que dá raiz de delta? A gente vai ter que substituir ela aqui mesmo, não é verdade? Quanto que dá raiz de delta? Raiz de delta, pessoal, dá um número picado. Bom, dá um número picado, tá? Então, a gente vai ter que tirar o quê? É igual a raiz de 76, tá? Raiz de 76. A gente pode fatorar esse número aí, né? 76 é igual ao quê? Bom, 76 é igual a 2, tá? A gente fatorando ele aí, 2. 76 dividido por 2 dá 38. 38 dividido por 2 dá 19. Bom? 19. 19 no número primo não tem nenhum divisor, tá? Então, essa nossa função, 76, raiz de delta é igual ao quê? É igual a raiz de 2 elevado a 2 vezes 19, tá bom? A gente pode simplificar isso aqui, é igual ao quê? 2 raiz de 19, tá? Se aproximadamente, tá? Se a gente fizer essa continha aí, se aproximadamente, vamos fazer depois. Vou deixar o 2 sobre o 19 mesmo. Bom, 2 sobre 2 que multiplica a raiz de 19, tá? E aí, pessoal, aplicando a nossa fórmula para encontrar as raízes de x, tá? O que a gente vai ter? Vai ser igual a menos b, tá? O b é quanto? Menos 4. Vai ser menos 4, tá bom? Menos 4, mais ou menos 2 raiz de 19, tá? 2 raiz de 19, tá? Então, pessoal, x ele sobre, muito importante, sobre 2 multiplica a, que é o nosso 3, né? Então, pessoal, x' vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos 4, tá? Menos 4 mais 2 raiz de 19 sobre 6. Bom, uma das nossas raízes é igual ao quê? É aproximadamente, tá, pessoal? É aproximadamente 0,78. 0,78, tá? Nossa primeira raiz. Beleza? E a segunda, pessoal? Bom, a segunda, tá? A segunda vamos fazer ela aqui. Vai ser igual ao quê? X', tá? É igual a menos 4, tá bom? Menos 4, menos 2 raiz de 19, tá bom? Sobre 6, né? Sobre 6. 2 que multiplica 3. Sobre 6, tá? X, duas linhas, então, é igual a aproximadamente, tá? Se a gente fizer essa continha aí, a gente vai que aproximadamente menos 2,11. Bom? Menos 2,11. Então, a gente encontra a nossa segunda raiz aí, tá, pessoal? A gente encontra a nossa segunda raiz. Beleza? Bom, a gente já fez 2 passos aí, né, pessoal? 2 passos, tá? O que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que o nosso quarto passo, né? Que é o quê? Classificar esses pontos críticos, tá bom? Classificar os pontos críticos, tá, pessoal? E para isso, o que a gente tem que fazer?
Bom, a gente tem que, agora quarto passo, né? Quarto passo, o quê? Determinar os máximos e mínimos. Beleza? Então, classificar os nossos pontos críticos, pessoal. Isso que a gente tem que fazer agora, tá? Classificar os nossos pontos críticos. E a gente lembra como que a gente faz isso? Os nossos pontos críticos, tá? Se, tá bom? Se a derivada segunda for menor que zero, tá? Implica em ponto de máximo, bom? Naquele ponto x0, beleza? E se a derivada segunda, nesse ponto x0, tá? For maior que zero, implica um mínimo. Tá bom, pessoal? Implica um ponto de mínimo, tá? Então, vamos lá resolver, tá? A gente lembra, vamos lembrar lá, o que a gente encontrou na nossa derivada, tá? Na nossa derivada. O que a gente tinha encontrado na nossa derivada? Vamos achar ela, tá? Qual que era a nossa derivada da nossa função? A nossa derivada era 3x ao quadrado mais 4x menos 5, tá? Essa é a nossa derivada. 3x ao quadrado mais 4x menos 5, tá? Então, vamos resolver essa questão, pessoal, tá? Vamos resolver ela, bom? Então, a gente tem que fazer, vamos deixar anotado aqui, né? Qual que é a nossa derivada? Nossa derivada é o quê? É igual a 3x ao quadrado, tá? 3x ao quadrado mais 4x, não é verdade? Menos 5, tá? Menos 5. Foi o que a gente tinha encontrado lá. Essa é a nossa derivada, tá? Para a gente fazer a nossa derivada segunda, a gente tem que derivar essa função de novo em relação a x, tá? Fazer a derivada de y em relação a x, derivada segunda de y em relação a x, tá? Como que a gente faz isso, pessoal? Bom, a nossa derivada segunda, então, tá? De x, tá? Vai ser igual ao quê? Derivando essa função, vai ser igual a 6x, não é verdade? Aplicando a regra do tombo, mais 4, tá bom? Derivada de uma constante é 0. Essa é a nossa derivada segunda, tá? Nossa derivada segunda. Muito importante, vamos deixar ela anotada, tá bom? Então, pessoal, a gente tem que avaliar naqueles nossos pontos críticos, tá? Naqueles nossos pontos críticos. E a gente tinha encontrado que era o quê? Os nossos pontos críticos. Bom, os nossos pontos críticos tinham sido menos 2,11 e 0,78. Vamos ver o que acontece com a nossa derivada segunda nesses pontos críticos, tá? Nesses pontos críticos. Então, a gente tem que fazer o quê? Se, tá? X é igual a menos 2,11, tá? E se implica que a nossa derivada segunda, nesse ponto, tá? Em que x é igual a 2,11, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 6, que multiplica menos 2,11, tá bom? Mais 4, bom? Mais 4. Ora, isso aí, pessoal, a gente percebe que é o quê? Que é menor que zero, né? Se a gente resolver essa continha aí, tá bom? Se a gente resolver essa continha, a gente vai ver que esse valor é menor que zero, tá? Menor que zero. Isso dá quanto? 6 vezes 2,11, tá? Dá 12,66 menos 4, tá? Menos 8, tá? É igual a menos 8,66. É menor que zero, tá? Então, esse ponto aqui, pessoal, esse ponto
é um ponto de máximo. É um ponto de máximo. Tá? É um ponto de máximo. Bom, pessoal, esse nosso ponto aqui, que a gente encontrou que era um ponto crítico, tá? X é igual a menos 2,11, é um ponto de máximo. Bom, é um ponto de máximo. Tá? Por sua vez, pessoal, se x é igual a 0,78, tá? Implica que a nossa derivada segunda, bom, 0,78, é igual a quê? É igual a 6, que multiplica 0,78, tá bom? 0,78 mais 4, tá? Isso é igual a quê, pessoal? É igual a quê? É aproximadamente 8,68, tá? 8,68. E é maior que zero. Então, esse nosso ponto aqui é um mínimo, tá? É um ponto de mínimo. Bom, é um ponto de mínimo da nossa função, tá? É um ponto de mínimo. Beleza, pessoal? Bom, dando sequência, a gente tem que fazer o quê? Analisar a concavidade, tá bom? Concavidade e os pontos de inflexão, tá? É o nosso quinto passo, tá? Quinto passo. Cavidade. Ponto de inflexão. Inflexão. Tá? Inflexão. Bom, pessoal, então dando sequência, tá? Analisar a concavidade e o ponto de inflexão, tá? A gente sabe o quê? Que o ponto de inflexão, ele ocorre quando a derivada segunda de x é igual a zero, tá? Ora, a gente viu que a nossa derivada segunda é igual a 6x mais 4, tá bom? 6x mais 4. Então, pessoal, vamos deixar ela anotada aqui, né? Nossa derivada segunda é igual a 6x mais 4, tá? Então, a gente tem que usar essas duas restrições aqui, tá bom? Essas duas restrições. Então, o que tem que acontecer para a gente ter o nosso ponto de inflexão? Ora, 6x mais 4 tem que ser igual a zero, tá? Portanto, pessoal, x tem que ser igual a, fazer por parte, né? Vamos fazer por parte, tá? E 6x tem que ser igual a menos 4, não é verdade? Passando os 6 dividindo, está multiplicando, tá? X é igual a menos 4 dividido por 6, tá? Isso é aproximadamente, pessoal, menos 0,66, tá? Menos 0,66. Esse aqui, pessoal, é o nosso ponto de inflexão, tá? Antes dele, a concavidade está apontada para um lado e depois dele a concavidade está apontada para o outro lado, tá? A gente tem que saber agora como que isso funciona, tá? Então a gente tem que analisar antes e depois desse ponto de inflexão, tá bom? Antes e depois desse ponto de inflexão, tá? Então, pessoal, ora, quando x pertence a um intervalo de menos infinito, tá? Até esse ponto menos 0,66, tá? Então são valores negativos, bom? São valores negativos. Se a gente aplicar isso aqui nessa nossa função, a gente vai ver o quê? A gente vê que se a gente aplicar, por exemplo, colocar menos 1, tá? Menos 1, a gente vai ver que essa nossa derivada segunda aqui, ela vai ser menor que zero, tá? Ela vai ser menor que zero. Bom? Ela vai ser menor que zero. Menor que zero. E nesse ponto, o
Se a concavidade é menor que zero, a concavidade é voltada o quê? Voltada para cima. Tá? Nesse intervalo aqui, concavidade para cima. Bom? Concavidade para cima. Por sua vez, quando x, tá, passa desse ponto aqui, menos 6,066, tá? Então, ele vai de 0,66 até mais infinito, tá? Se a gente aplicar, por exemplo, se a gente colocar 1 aqui, tá? 1 pertence a esse intervalo, não pertence? Se a gente aplicar, a gente vai ver que a derivada dessa nossa função aqui, tá? É maior que zero, tá? Nesse ponto, então, a concavidade é voltada para baixo. Concavidade para baixo. Tá? Concavidade para baixo. Beleza, pessoal? Bom, então a gente já sabe para que lado a concavidade está apontando, né? A gente já sabe para que lado a concavidade está apontando, beleza? E agora, então, a gente tem que ver se a função tem assíntotas, tá bom? A gente tem que ver se a função tem assíntotas. A gente viu que nesse ponto é um ponto de máximo, nesse ponto é um ponto de mínimo, né? A gente tem que ver agora o quê? A gente tem que ver as assíntotas da nossa função, tá? Onde se ela tem assíntotas. Beleza, pessoal? Se ela tem assíntotas. Ora, como que a gente vê isso? A gente não viu nenhum ponto, né? Nenhum ponto crítico que não seja classificado como máximo nem mínimo, tá bom? A gente não viu nenhum ponto em que um domínio, nenhuma restrição ao domínio da nossa função. Se a gente fizer essa classificação, a gente vai ver que não tem assíntotas, tá bom? Não tem assíntotas. Que é o quê? O limite dessa nossa função, por exemplo, quando x tende a zero, tá bom? Pela direita ou pela esquerda, vai dar na mesma se a gente fizer essa conta, tá? Da nossa função que é o quê? X ao cubo, tá? X ao cubo mais 2x quadrado, bom? Menos 5x, tá? Menos 6, beleza? Se a gente fizer essa função, tá? A gente vai ver o quê? Que isso aqui tudo zero, tá bom? E essa nossa função aqui nesse ponto está tendendo a menos 6, beleza? Ela tende a menos 6, tá? Por sua vez, quando o limite da nossa função de x tende a infinito, tá bom? Pela mais infinito ou menos infinito, a gente vai ver o quê? Que essa nossa função aqui, tá? Tende o quê? Tende a infinito, bom? Tende a infinito. Caso a menos infinito e mais infinito, tá? Ela não tem assíntotas, beleza, pessoal? Bom, vamos ao nosso último passo, né? O nosso último passo é o quê? Nosso último passo, tá? Sétimo e último passo é traçar o gráfico, tá? Traçar o gráfico da nossa função. Bom, pessoal? Vamos resolver essa questão aí, então, tá? Bom, então, pessoal, a gente viu o quê? Bom, a gente viu várias coisas, né? A gente conseguiu delimitar praticamente tudo que a gente tinha para falar dessa nossa função. Bom? Então, vamos fazer o nosso gráfico aqui, tá? Beleza. Vamos marcar aqui, pessoal. A gente sabe que o domínio da função é igual aos reais, né? O domínio da nossa função é igual aos reais, né? Vamos deixar anotado. O domínio da nossa função pertence aos reais,
não tem nenhuma limitação. X pode assumir qualquer valor aqui. Tá? X pode assumir qualquer valor. Bom, o que a gente viu também? A gente viu também que as raízes da nossa função, tá? As raízes da nossa função, x' é igual a menos 3, tá? X, duas linhas, é igual a menos 1, tá? E x, 3 linhas, é igual a 2, tá bom? Essas aqui são as raízes, beleza? A gente viu também, pessoal, que ela tem dois pontos críticos, tá? Ela tem dois pontos críticos. Eles ocorrem quando, pessoal? Ocorrem quando a função, tá? Quando x máximo aqui, ele atinge um ponto máximo. Quando x é igual a menos 2,11, tá bom? E um ponto mínimo, tá? Ponto mínimo, quando x é igual ao quê? 0,78, tá? 0,78, beleza? 0,78. E a gente viu também o que, pessoal? Que o ponto de inflexão da nossa função é o quê? Quando x é igual a menos 0,66, 66, tá? Nesse ponto, a função muda a sua concavidade, tá? Então, a gente tem aqui o nosso ponto zero, né? A nossa origem, tá? E a gente tem o que aqui? Menos 1, não é verdade? Menos 1. A gente tem aqui um menos 2, tá? Menos 3, nossa outra raiz, tá? A gente tem 1 aqui também. E a gente tem 3. A gente tem 2. Tá? A gente tem 2. A gente tem 2. Aí, pessoal, bom, a gente tem um ponto aqui, mais ou menos, tá? Ponto aqui, que é menos 2,11, tá bom? Que é o nosso ponto de quê? Ponto de máximo. E um ponto aqui, tá? Um ponto aqui. E x é o quê? X é para aproximadamente, vou apagar aqui, tá? Esse 1. X é aproximadamente 0,78, tá? 0,78, que é o nosso ponto de mínimo, tá bom? A gente tem um ponto aqui, mais ou menos, também, que é menos 0,66, tá? Que é o nosso ponto aqui, nosso ponto de inflexão, tá? Então, o que a nossa função faz, pessoal? Bom, ela vem aqui, tá? A gente tem aqui um ponto de máximo, aqui a gente tem um ponto de máximo, aqui a gente tem um ponto de mínimo, tá bom? Aqui a gente tem um ponto de mínimo, aqui a gente tem uma raiz, aqui é outra raiz e aqui é outra raiz, tá? Então, a nossa função faz o seguinte movimento, pessoal. Ela vem aqui, corta o nosso eixo x em uma raiz, que é menos 3, tá? Atinge o ponto de máximo dela, corta o nosso eixo x em outra raiz, tá? Continua descendo, tá bom? Aqui ela tem um outro ponto de inflexão, ela começa a mudar a concavidade, tá? Aqui ela começa a mudar a concavidade, tá bom? Ela vai bater nosso ponto de mínimo aqui nesse ponto, tá bom? E aí ela continua a crescer, tá? Até atingir esse segundo ponto, tá bom? Esse é nossa segunda raiz, tá? Então, pessoal, essa nossa função cúbica aí, que a gente viu, tá? Essa nossa função cúbica, ela vai ter esse formato, tá bom? O gráfico dela vai ser aproximadamente esse aí, tá? Esse ponto máximo aqui, se a gente substituir o valor menos 2,11 aqui, tá? A gente vai ver, se a gente substituir os valores aqui, a gente vai ver o quê? Que é aproximadamente 4,06, tá bom? E esse ponto de mínimo aqui, quando a gente substitui ele, 0,78 aqui, tá? Esse ponto aqui, 0,78. Nessa nossa função, a gente vai ver o quê? Ele é aproximadamente 8,20, bom? Então, quando x é menos 2,11,
y atinge o ponto máximo dele, tá? Que é 4,06, tá? E quando x é aproximadamente 0,78, atinge o ponto mínimo, tá? Que é aproximadamente menos 8,20, tá bom, pessoal? Então, a gente encerra aí o nosso estudo gráfico dessa nossa função cúbica, tá? Então, a gente viu dessas funções aqui, tá bom? Nessas funções, como que a gente consegue traçar os gráficos delas, tá? A gente viu o quê? Bom, a gente tem uma série de passos a seguir para traçar o gráfico dessas funções, tá? Então, a gente termina hoje esse tópico de como traçar os gráficos de funções, tá bom? E na próxima aula a gente entra em problemas de otimização. Muito obrigado e até a próxima.